Quando eu entrei na faculdade, eu era uma pessoa assim sedenta de conhecimento. Então eu tinha muito interesse em aprender, eu estava muito aberta a receber tudo que as pessoas iam me passar. E eu não tinha uma base sólida com Deus. Então eu cheguei ali bem disposta para poder entender tudo o que todo mundo ia me dizer. E eu sempre fui muito assim apaixonada por conhecer. Eu sempre gostei de estudar, de entender como as coisas realmente funcionam. E isso me levou a escolher o curso de biologia. E eu entrei na faculdade. Só que esse período na faculdade foi um período assim muito difícil em relação à minha fé, porque eu escutei muitas opiniões e por não ter essa base com Deus, eu fui muito levada para distante dele. Então, durante esse período, eu tive assim o conhecimento como um ídolo mesmo, sabe? Derrubou o espaço que Deus tinha. Só que depois de um tempo, eu decidi me reconciliar com Deus e eu decidi entender a soberania dele sobre as nossas vidas, sabe? E foi por isso que eu consegui, assim, destronar esse ídolo do meu coração e perceber que Deus está acima de todas essas coisas. Compreender mesmo que eu sou limitada e que Deus não é limitado. Foi a partir daí que eu comecei a entender que os meus questionamentos, todas aquelas perguntas que eu fazia sobre a existência de Deus, por que ele agia daquela forma, tudo isso ia cair por terra, porque eu ia entender que Deus está acima de todos esses questionamentos, que aquilo que eu entendia sobre a vida era uma pequena fração do que Deus estava fazendo. Então, me relacionar com Deus me fez entender as minhas limitações, me fez perceber que Ele é soberano e que mesmo que eu não entenda as situações, Ele está no controle, sabe? Eu acho que a grande diferença entre conhecimento e sabedoria é isso que eu vivi. Enquanto eu tive conhecimento, eu fazia escolhas, mas essas escolhas não eram escolhas frutíferas, sabe? Eu fazia escolhas que tinham um fim em mim mesma. E quando eu conheci Jesus de verdade, tenho um relacionamento com Ele, eu percebi que as minhas escolhas podiam ser ótimas escolhas, com base numa vida realmente que eu queria ter. E hoje, quando eu tenho uma relação assim com a ciência, eu ainda estudo muito, eu ainda conheço muito, eu penso que não é sobre mim, sabe? É sobre Deus e que não é sobre o que eu sei, é sobre o que Ele sabe. E tudo isso me torna mais próxima dele, né? Então, eu sempre quando eu entro em contato com algum conhecimento que faz eu pensar e lembrar de toda aquela soberba que eu tinha, eu lembro da soberania de Deus e eu penso que Ele está acima de tudo isso.